Olá, boa tarde. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você que acompanha ao vivo a programação do Canal do Boi, seja por antena parabólica, pela internet ou pelas mídias sociais. E olha, hoje um assunto muito importante, um programa diferente, porque vamos falar a respeito do Fundo Rural. Fundo Rural que já deu bastante o que falar, essa cobrança, né, que acaba tendo impacto forte sobre a produção rural brasileira. E olha só, nós vamos falar hoje a respeito, desde a questão, quando em 2011 o STF, o Supremo Tribunal Federal, considerou inconstitucional a cobrança, até a sua última decisão que considerou constitucional, e a questão do produtor rural aderir ao refis. Para então regularizar a renegociação dessas dívidas, foi criado o Programa de Regularização Tributária Rural, o chamado Refis do Fundo Rural. O projeto de lei foi sancionado com vetos pelo presidente da República, Michel Temer, em janeiro deste ano. E o Congresso Nacional derrubou 24 vetos, trazendo aqui o projeto permitindo um desconto de 100% do valor da multa, uma renúncia de 10 bilhões de reais, segundo a Receita. No refis, o saldo devido pode ser parcelado em 176 vezes de uma entrada total de 2,5% da dívida. O prazo de adesão ao refis, que encerraria no dia 30 de abril, foi prorrogado agora até a data 30 de maio, por articulação da bancada ruralista. E para falar a respeito deste tema tão importante, nós recebemos aqui convidados muito ilustres. Recebemos a deputada federal e relatora do Refis do Fundo Rural, deputada Tereza Cristina Correia da Costa, nossa convidada na tarde de hoje. Obrigado pela participação, Tereza. Temos também aqui o advogado participando conosco, Gustavo Passarelli, já participou conosco em outras ocasiões para falar um pouco a respeito do Fundo Rural. Obrigado pela sua participação. E o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Jonathan Barbosa, também convidado especial nessa tarde aqui no Agricultura BR. Além deles que estão presentes aqui conosco, participa também deste encontro direto do estado do Mato Grosso, Antônio Galvão, presidente da ProSoja do estado mato-grossense. E eu convido a você que nos acompanha ao vivo aqui pelo Canal do Boi para também participar deste momento com a gente. Mande o seu comentário ou dúvida que tiver a respeito do refis do Fundo Rural para o WhatsApp do Agricultura BR. O número é o 67996562266. Bom, e começamos o primeiro questionamento. Nós lembramos aqui logo na abertura de que o prazo ele se estendia até o último dia 30 de abril e ele foi estendido agora, prorrogado até o próximo dia 30 de maio, foi publicado no Diário Oficial da União na última segunda-feira. Primeira pergunta vai para a relatora do projeto do Refis, deputada Tereza Cristina. Deputada, em relação a essa prorrogação, como é que estava a adesão do produtor rural em torno desse refis do Fundo Rural e qual que é a expectativa para esses próximos 30 dias? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando para o Sistema Nacional do Agronegócio e poder informar melhor os produtores rurais. Na verdade, a data dia 30, nós conseguimos a prorrogação, foi dificílima, foi muito difícil dessa vez a prorrogação. Nós tínhamos pedido 60 dias, mas conseguimos só 30 dias, porque a Receita entende que aqueles que queiram fazer adesão, e ainda eram muito poucos, respondendo a sua pergunta, até o dia 30 de abril, parece que, se não me engano, tinham 600 ou 700 CPFs e CNPJs que aderiram. Então, houve essa prorrogação, mas como existe um prazo que precisa ser dentro deste ano, até dezembro deste ano, porque quando você faz a adesão, depois a Receita precisa homologar, ela é uma autodeclaração, e aí depois ela precisa fazer a homologação, então ela precisa de um tempo e tem que ser durante esse ano, tem que ser durante o ano de 2018. Então, por isso que foi a alegação, pelo menos, de não nos darem 60 dias, que daria uma folga maior, já que dia 17 temos aí o julgamento do STF. Doutor Gustavo Passarelli, ainda existe muita dúvida, incertezas a respeito desse assunto por parte do produtor? Boa tarde a todos, é também sempre um prazer estar aqui para discutir este e outros temas. Realmente, ainda há dúvidas em vários sentidos. Há dúvida no sentido de
se haverá ou não alguma modificação no julgamento no Supremo, porque ainda estão pendentes de julgamento embargos de declaração, com pedidos variados, desde que se declare a inconstitucionalidade, referentes à modulação de efeitos, e também com relação ao tipo de operação que o produtor rural deve considerar para fins de adesão, ou seja, aquela venda da produção final, que é a venda do gado para o abate, a venda da comercialização de grãos nas cerealistas ou a venda de gado magro, enfim, existem realmente muitas dúvidas, embora, na minha opinião, da maneira como foi redigido o plano, da maneira como está colocada a situação, está bem didática, bem fácil de conseguir identificar o produtor rural, a situação em que ele se encontra, para que possa optar pela adesão ou não. Bom, dando sequência aqui, nós estamos com o Jonathan Barbosa, também presidente da Crisul. Jonathan, em relação à cobrança do Fundo Rural, à adesão, qual que é o entendimento do senhor a respeito de fazer esse refis ou não por parte do produtor rural? Primeiramente, quero agradecer o convite e dizer boa tarde para todo o Brasil pelo canal do Boi. Realmente o assunto é polêmico, é muito polêmico. Aquilo que foi decidido por um tribunal que é o mesmo de hoje, lá em 2011, como você falou, dizendo que o Fundo Rural era inconstitucional. E nada mudou para que ele, de uma hora para outra, viesse a ser constitucional, a não ser a necessidade política, financeira do governo. Isso é muito ruim. Um setor que realmente comanda o PIB nacional, com mais de 13% respondendo pela vanguarda da nossa economia, ser sangrado de forma tão esdrúxula como vem sendo agora. Mas eu quero te dizer, respondendo à sua pergunta, que desde o primeiro momento eu pedi para os nossos associados da Crisul terem calma, porque esse assunto, muito bem comandado pela nossa deputada federal, Tereza Cristina, que tem lutado há mais de ano nessa matéria, eu estou falando isso no ano eleitoral, acho que dá para entender a quem esteja me ouvindo. Então é uma pessoa que eu quero aqui publicamente render minha homenagem, como tenho falado por onde passo, porque com um mandato apenas ela está fazendo tudo o que tem feito. Mas voltando ao assunto, eu ainda não indico para o meu associado que faça o refis. Eu ainda não. Foi prorrogado? Foi. Por quê? Aguardamos, como disse o doutor Passarelli, o 17 de maio. Lá, o mesmo tribunal, o Supremo, que está um pouco esquisito esse Supremo ultimamente, viu? Eu digo não como pecuarista de 71 anos, digo como advogado, que presidiu a Constituinte do Estado. Eu nunca vi matéria técnica ser passada para baixo e colocar o interesse político acima do interesse técnico. Tecnicamente, o Fundo Rural, eu digo e provo, é inconstitucional. Querem cobrar do setor 2 vezes o mesmo tributo. Isso não pode, é mais do que bitributação. Mas nós vamos caminhar junto na orientação da nossa deputada e de outras lideranças. Permita-me que fui extenso, porque estou revoltado com a matéria. Algumas entidades que representam o setor produtivo do Brasil são contra a adesão ao refis do Fundo Rural. Uma que se manifestou contra foi a ProSoja do estado do Mato Grosso, e é por isso que a gente vai ao vivo agora até o estado falar com Antônio Galvão, ele que é presidente da ProSoja local. Antônio Galvão, muito obrigada pela sua participação. A gente agradece aí a oportunidade, Juliana, Fabiano, quero cumprimentar aqui a deputada Tereza Cristina, assim como o próprio Gustavo que está aí junto, e principalmente pelo posicionamento do Jonathan aí,
presidente da Crisul. Realmente, com aquele imbróglio todo que surgiu no decorrer, a gente acabou se manifestando o contrário e continuamos ainda com esse pensamento, como o Jonathan colocou, no mínimo até o dia 17, que o produtor não vai aderir, não adira, porque nós temos aí uma possibilidade que o Supremo, como ele reverteu essa decisão de 2010, reiterada em 2011, que ele reveja na prática que isso não é mais um tribunal. Como o Jonas colocou, mais ou menos eu estou achando que está bem ruinzinho mesmo, gente. Então, o produtor foi induzido a fazer essas ações, porque já eles declararam inconstitucional, e agora coloca o produtor numa saia justa. Então, nós não concordamos com esse pagamento. Por mais que o Supremo venha agora a definir e decidir, a gente está fazendo todos os esforços, a gente sabe que a própria FPA está fazendo muitos dos esforços, assim como todas as entidades nossas, para que o Supremo olhe e reveja essa situação. Que no mínimo agora, na modulação, ele reveja e anule esse passado, no mínimo aí que está sendo aí a discussão que está colocado. Então a gente reitera e pede ao produtor que tenha paciência, mas até o dia 17, no mínimo 18, que vai sair o julgamento, que ninguém assuma essa dívida, que a gente está fazendo tudo para que ela seja anulado, esse passado, seja ele dentro da, seja ele revendo um voto ou dentro da modulação. Galvão, em relação ao produtor aí do estado do Mato Grosso, como é que ele tem entendido, o produtor no geral, não só o produtor de soja e milho, mas os demais produtores, a adesão ao refis do Fundo Rural e as últimas decisões do STF? Bom, está revoltado, né? Nós estamos aqui fazendo o circuito da ProSoja, que ele é anual, passamos a região sul, 6 núcleos nossos, ou seja, dentro de 6 sindicatos. Fizemos a semana passada a região oeste, mais 5 núcleos, 5 sindicatos. O produtor, na sua grande maioria, fala que não vai aderir, não reconhece essa dívida. Agora, com certeza, como a gente tem colocado, as metas que a gente declarou e fez aquelas declarações, primeiro foi quanto aos vetos. Foi conseguido derrubar um belo trabalho aí feito pela FPA, no comando da deputada Tereza Cristina. Aí nós pleiteamos mais uma prorrogação, por conta justamente que queríamos ter oportunidade do Supremo Tribunal ter o julgamento final. Então foi marcado esse julgamento final, dia 17, e agora vamos ficar na torcida que realmente o Supremo reveja essa decisão dele. Porque uma vez tomada essa medida, a gente ouvir do nosso Casa Maior das Leis, vai e volta, isso não pode acontecer. Sem segurança jurídica tem que parar no Brasil e tem que olhar, como o Jonathan falou, não podemos fazer julgamento político e financeiro, e sim tem que ser julgamento técnico, é para isso que existe a justiça. Tá certo, então, obrigado pela sua participação, Antônio. A gente já volta a conversar contigo, ele que está lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Aliás, muito obrigado pela ProSoja, pela a sua atuação. Deputada Tereza, em relação ao que os produtores têm de expectativa, esse é um fator importante, mas nós temos uma decisão do STF, que é a última, que diz que é constitucional a cobrança. Nesse caso, foi criada uma situação que traz a chamada, não uma facilidade, mas traz uma situação que torna possível, né, aderir ao refis do Fundo Rural. Qual que é o seu entendimento a respeito dessa situação? O produtor rural está dizendo que quer esperar. E por outro lado, tem uma decisão considerando constitucional sim a sua cobrança. Olha, o difícil do Fundo Rural, e por isso é uma matéria tão polêmica, é porque tem casos e casos diferentes. Eu te elencaria aqui 10 diferentes situações. Então, é por isso que existe essa insegurança e existe, vamos dizer, também um sentimento de que essa dívida não existia. Porque em 2011 teve um julgamento do STF, que não é bem a mesma ação, mas enfim, nós tivemos aí 10 anos que o judiciário veio com um indicativo de que era inconstitucional. Então, as pessoas até esqueceram do Fundo Rural. Era um assunto que estava esquecido. Quando ele veio à tona, ano passado, em março, final de março do ano passado. Então, o que eu aconselho? Aí vocês vão dizer, mas por que a FPA trabalhou um refis? Porque foi o que foi possível fazer. Nós tínhamos que fazer em medida provisória, a medida provisória caiu. É uma história longa que eu acho que todo mundo já escutou. Acabamos fazendo um projeto de lei,
com o mesmo mérito da medida provisória, só ampliando e melhorando algumas coisas que nós achávamos que poderíamos melhorar. Depois nós derrubamos os vetos, né? Os vetos presidenciais, que a gente fala assim, mas é uma coisa dificílima. Derrubar veto presidencial não é uma coisa que acontece todo dia no Congresso. E nós conseguimos derrubar os vetos, melhoramos as condições do Refis. Agora, eu quero deixar bem claro, o Refis é uma alternativa. Se der tudo errado no dia 17 e a decisão continuar a mesma que nós temos hoje, é pela constitucionalidade, porque temos duas coisas a serem decididas. Uma é a constitucionalidade, que eles já julgaram e eles vão manter ou podem mudar ainda pela inconstitucionalidade. Eu acho difícil, mas existe essa possibilidade. A segunda oportunidade são os embargos quanto à modulação, né? Se isso aí vai ser retroativo ou não, é a partir de agora, enfim, de quando começa a contar o pagamento do Fundo Rural. Então, dependendo disso, é que nós vamos ter uma adesão menor ou não. Agora, dizer também da nossa preocupação e por que a frente foi acionada pelas instituições do agronegócio brasileiro. Porque as pessoas muitas instituições ficaram, no primeiro momento, muito preocupados com o que pode acontecer no dia seguinte, vamos dizer que acabar isso tudo. Dia 17 é o julgamento, né? Se for favorável a nós, ótimo, vamos comemorar. Se não, como é que nós vamos fazer? Porque a Receita, ela pode penalizar aqueles devedores. E aí as pessoas têm uma consequência de não poder ter financiamentos, perde até o cartão de crédito, né? Então as pessoas precisam saber. O que eu tenho aconselhado às pessoas que nos procuram? Levantem, veja se ele é passível de ser pago, porque tem muitos casos que a pessoa não precisa pagar. Se ela vendeu para um frigorífico, tinha liminar, não tinha liminar, e o frigorífico pagou, ela não precisa pagar. Agora, se ela tinha liminar, o caso é diferente. Então, conversa com o seu contador, conversa com o seu advogado, para ver o seu caso específico e deixe isso, se tem essa perspectiva de ter que pagar, deixa isso levantado, porque senão vai ser um Deus nos acuda de novo até no dia 30. E aí as pessoas não vão conseguir fazer adesão. De novo, nós vamos tentar, mas é muito mais difícil pelo que nós ouvimos e pela reação que nós tivemos agora nessa prorrogação que nós tivemos aí há uns dias atrás, né? Então, a nossa dúvida é essa, né? Mas eu acho que cada um tem que olhar o seu caso específico e ver, olha, vale a pena, não vale a pena, qual é a parcela que eu tenho que pagar, né? É inviável pagar isso. E aí a vida continua, nós vamos ter que achar outras alternativas, porque a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela é a favor do produtor rural. Ela sempre trabalha a favor do produtor rural, mas nós trabalhamos também numa casa de leis. Nós sabemos que nós somos minoria e que hoje nós temos que, para um novo processo, nós precisamos dizer de onde vão sair esses recursos. Porque hoje nós temos a PEC dos gastos, né? O orçamento está engessadíssimo, muito engessado, e para que a gente possa trabalhar um novo projeto, nós precisamos saber de onde vai sair, de onde nós vamos remanejar o orçamento. O grande problema, me permita fazer um adendo, desculpe, o grande problema é o produtor encontrar o número, porque tem frigorífico que mascarou entrega, que mascarou pagamentos, tem frigorífico como substituto contribuinte, não cumpriu sua obrigação, e o produtor não tem obrigação também de saber disso. Ele entende que se o dinheiro dele foi descontado, ficou com o contribuinte substituto, ele não tem culpa. Então, eu pergunto a todos, que nós vamos chegar a um número X para saber o que recolher. Isso também vai nos cereais, isso vai não só na carne, em todos os produtos. Não é fácil. Como disse o presidente da ProSoja, quero agradecer aos destaques que ele fez à minha fala. E eu faço a sua dizendo o seguinte, é um imbróglio mesmo. E o produtor não pode ficar abraçado com isto.
Tá certo. Nós temos participações de público também, que estão participando de todo o Brasil. Vou até deixar aqui um questionamento para vocês, daqui a pouco a gente retoma, mas a questão do refis hoje, ele também não é, pensando num planejamento estratégico, num plano estratégico, acontecendo o pior, precisa ter uma saída. E aí o refis se apresentou como essa situação. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela, pode jogar aqui as perguntas aqui que foram colocadas pelo nosso público, que está participando, que está acompanhando aqui o Agricultura BR desta segunda-feira, hoje falando sobre o Fundo Rural. Já está na tela, pode colocar na tela grande aqui, que na tela pequena aqui da frente nós não conseguimos. Não, vai ter que ser aqui mesmo? Tá, então... Eu faço a leitura. Sou produtor rural. Vendas retroativas que fiz anterior, devo pagar Fundo Rural? E agora, quando vender para outro produtor, não devo. É isso? Quem afirma é o Elmiro Neto, de Unai, Minas Gerais. Deputada, por favor. Olha, com certeza. No passado, eu não sei, eu não conheço a sua condição. Não sei se você vendeu para os adquirentes, que são cerealistas, cooperativas, frigoríficos, aí é o que eu estou dizendo, é caso a caso. O futuro eu posso te dizer claramente que foi o grande ganho dessa medida provisória. O passado é confuso, mas talvez se nós não tivéssemos o passado, nós não teríamos esse futuro, onde nós tivemos uma redução de 40% do valor do imposto. E aí eu digo para o senhor, produtor rural, pessoa física, vendendo para produtor rural, pessoa física, não tem mais que pagar. Acabou o que nós chamamos de cumulatividade. Então, se o senhor vende o seu bezerro para alguém que vai recriar, o senhor teria que reter o Fundo Rural, 1,5% daqui para frente. O senhor teria que reter isso e depositar num DARF para o governo federal. Acabou. Bezerro, no gado, na floresta, nas sementes de pastagem, isso acabou. Não se paga mais. Só se paga quando vende para o substituto tributário, que são os adquirentes, frigoríficos, cooperativas, cerealistas, tradings, enfim. Só para esses e 1,5%. Nós temos perguntas também de quem participa aqui do evento conosco, jornalistas da casa e convidados de fora. Enquanto a gente posiciona o pessoal ali, eu peço para a equipe do programa colocar na tela mais uma pergunta do público que nos assiste pela televisão. Mais uma pergunta envolvendo o Fundo Rural. Está aí na tela, quem mandou foi o Wilson Silva, de Juína, Mato Grosso. Ele disse o seguinte: sobre o Fundo Rural, após a derrubada dos vetos, como ficou a situação do produtor que vendeu para outro produtor, ou seja, de pessoa física para pessoa física? E a partir de quando a contribuição é obrigatória para todos os produtores? Participação do Wilson Silva, de Juína. Deputada acabou de comentar esse assunto, né? Se puder concluir. Eu só concluo de novo. O passado, eu vou te dizer que é duvidoso esse assunto. Mas eu, se fosse você, ficaria tranquilo, né? Agora, do dia da derrubada dos vetos para cá, você não tem mais que pagar quando vender. A soja você vendeu para o seu vizinho, vendeu para um confinamento. Se ele é CPF para CPF, não tem mais que pagar Fundo Rural, tá? Tá certo. Bom, eu quero agradecer aqui, nós estamos com a participação de um público muito importante, né, que gostamos bastante aqui dentro do ambiente que estamos trazendo aqui o Agricultura BR de hoje. Nós temos aqui entre os convidados, eu quero agradecer a participação do jornalista Éder Campos, da Rádio CBN, programa CBN Agro. Ele está ali ao lado do Jorge Zaidan, nosso colega, e também João Pedro Curti Dias. Em instantes eles participam conosco, tá? Temos também outros convidados aqui na mesa que estão participando. Quero agradecer a participação de todos hoje aqui, de estarem presentes conosco, falando um pouco a respeito do Fundo Rural, que é algo que sempre traz bastante dúvidas para o produtor rural e para o público de maneira geral. Antes de trazer a próxima pergunta ao público, eu vou fazer uma para o Gustavo Passarelli. Gustavo, os posicionamentos, as perguntas em relação ao que os produtores rurais e os telespectadores estão fazendo de geral, normalmente estão ligadas à cobrança a ele mesmo. É uma realidade que ele está vivendo, há uma preocupação muito, muito séria em torno disso. Em torno daquilo que foi decidido no STF. O STF, na sua última decisão, impôs, né, a cobrança desse fundo. Produtor rural, o que ele tem que fazer num momento como esse, né? A deputada aconselhou a fazer o levantamento de documentação, aquela situação toda. O que o produtor rural ele tem que fazer para estar pronto para uma cobrança possível, para que isso, caso isso venha a ocorrer mesmo?
Bom, eu acredito que tudo aquilo que foi dito agora há pouco, tanto pelo Dr. Jonathan quanto pela deputada Tereza, bem resumem o estado de dúvida e perplexidade e, na verdade, fornecem um norte sobre a conduta que o produtor rural deve adotar. Eu gostaria de realmente estar equivocado e reconhecer o meu erro dia 18 ou dia 19 de maio, mas eu acredito que são realmente diminutas as possibilidades de uma reversão. Infelizmente, acho difícil. Essa realidade é importante para o produtor rural no Brasil inteiro. Eu penso que sim. Como eu disse, eu gostaria de estar errado e quero no dia 19 me penitenciar aqui dizendo que eu errei, mas acredito que isso não vai acontecer. No sentido de declarar-se a inconstitucionalidade, acho que vai se manter a decisão da constitucionalidade e entendo também de pouquíssima probabilidade a decisão sobre a modulação dos efeitos, por uma questão técnica jurídica, porque realmente, no meu entendimento, até a própria jurisprudência do Supremo, antiga, já em casos bastante antigos sobre questões tributárias, é sempre em sentido contrário, de não modular efeitos em situações como essas. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante deixar claro para o produtor rural, porque esse é um momento em que aquele sentimento de que, e é um sentimento legítimo da classe, de que esse tributo não deveria incidir, de que não se concorda com a forma de tributação, é um sentimento legítimo, faz com que muitas das vezes seja fácil a percepção de um discurso no sentido de que isso vai cair, que na verdade a própria deputada Tereza há pouco mencionou. Se nós fizermos um retrospecto da jurisprudência do Supremo sobre fundo rural desde 2000, e da jurisprudência do Supremo, que interfere nas jurisprudências dos tribunais pelo país, nós vamos verificar que ela vacilou muito durante esses anos, gerando aquele sentimento que o Dr. Jonathan colocou e que o Galvão também colocou lá no Mato Grosso, sobre essa insegurança jurídica, ou seja, em determinado momento se decide pela constitucionalidade, depois pela inconstitucionalidade, depois volta a se declarar a constitucionalidade, sem que, aparentemente, houvesse motivos técnicos suficientes para se justificar uma mudança de posicionamento num período tão curto a respeito do mesmo assunto. Isso gera, sem dúvida alguma, uma sensação de insegurança, mas é importante que se tenha a ideia bastante concreta de que a posição do Supremo vai ser a posição que vai prevalecer, sendo favorável ou sendo desfavorável aos interesses da classe, e a esta posição toda a classe deverá se submeter, sob pena, obviamente, como a deputada Tereza colocou, de serem realizadas autuações, cobranças de multas, etc., com valores muito mais altos do que aqueles que são devidos e que poderiam ser hoje objeto de adesão, com todos os abatimentos que foram alcançados pela atuação da deputada. De modo que, primeiro ponto que eu acho que deve ser considerado, 17 de maio, aguardar-se com expectativa, mas com pouca expectativa de mudança. Não acredito que isso vai mudar. Nesse ponto, eu ratifico e reforço as palavras da deputada no sentido de que é importante ao produtor rural fazer um levantamento prévio, mesmo que não venha a aderir por posição própria, mas que faça um levantamento prévio para evitar que do dia 17 ao dia 30, que são apenas 13 dias, seja necessário fazer um levantamento tão extenso. E aí, fazendo uma colocação sobre a observação do Dr. Jonathan, que também realmente é muito procedente, sobre a dificuldade que o produtor rural tem hoje de conseguir levantar as informações, a documentação sobre o tributo, é importante fazer uma seguinte constatação. Com relação ao fundo rural, o produtor rural pessoa física, ou mesmo o produtor rural pessoa jurídica, mas produtor rural, tem que se preocupar com a venda de produtos que não se colocavam na cadeia final. Gado magro, semente para produtor, milho, soja para confinamento, enfim, soja entre produtores, aquelas vendas que não eram feitas aos adquirentes finais. Na minha opinião, pelo menos por hora, e dentro de um estado de normalidade jurídica que nós esperamos que se mantenha, aqueles produtores que venderam gado para frigorífico, para abate, portanto, venderam produção final para comercializadoras, tenha ou não sido feito o desconto, a princípio, por força da substituição tributária, o produtor não deve. Então, na verdade, esse levantamento ele fica restrito ao quê? O que eu vendi de gado magro nesse período? Cadê as notas fiscais que eu vendi para produtores? O que eu vendi de semente, de pastagem, de semente nesse momento? Ou seja, diminui-se bastante o volume de documentação que se precisa levantar para se conseguir ter um vislumbre desse passivo que foi criado ao longo desse tempo. Mas não há dúvida de que
dos últimos 5 anos. E não há dúvida de que é muito importante que seja feita esse levantamento desde já, na minha opinião, até já deveria ter sido iniciado atrás, porque, como a deputada colocou, a possibilidade de uma nova prorrogação cada vez mais se torna difícil e, sem dúvida alguma, os riscos de uma autuação são muito grandes. Tá certo. Então, vamos voltar até Cuiabá, onde está o Antônio Galvão, presidente da ProSoja de Mato Grosso. Galvão, não tenho certeza se você ouviu completamente a fala aqui do Gustavo Passarelli, mas ele está falando a respeito de uma situação na qual é mantida essa cobrança. Então, com isso, nós gostaríamos de saber o seguinte: sendo mantida, o que pode ser feito? O produtor rural está pronto para fazer essa declaração, caso seja mantida aquela decisão que já foi tomada em relação ao Fundo Rural? Ainda pode ter caminhos, a produção, a ProSoja ou outras associações acreditam em outro caminho, além de fazer a adesão? Com certeza, Fabiano, que a gente já tem estudos jurídicos, aí nosso pessoal da área jurídica está estudando de alguma forma. A ProSoja não vai medir esforços para se buscar alguma forma de amenizar. Como o próprio doutor Gustavo colocou aí, eu acho que o mínimo que o Supremo poderia fazer era fazer justiça, porque eles estão lá para fazer isso. Sei que é difícil, o pedido da modulação, a gente participou, a ProSoja tem participado. Mas a gente espera que o Supremo olhe dessa ida, dessa volta e dessa ida de novo, que ele reconheça e volte para trás e vamos pegar e seguir o caminho. Como a deputada também colocou, eu acho que ela esqueceu até de colocar, que teve muitos benefícios, sim, inclusive a previsão a partir de janeiro, onde a gente possa ter a opção de pagar o Fundo Rural. A gente tem todos os méritos, sim, a FPA, quanto a essa questão aí trabalhada. Só que lá atrás a gente entende que se começou um grupo defendendo o não pagamento, mais do que justo, e o outro grupo foi buscar o refis. Agora espero que nesse dia 17 e esses dias que antecedem, todos se unam junto para fazer com que esse Fundo Rural venha a ser modulado e reconhecido, como eu falei, que é o mínimo que o Supremo pode fazer, a inconstitucionalidade dele do passado. Aqui para frente é outra história, com certeza, tem todos os méritos aí à frente parlamentar por ter reduzido esse valor, inclusive dando a opção agora de se pagar na folha a partir de janeiro. E quanto a nós dizer ao produtor rural, a partir do dia 17, como a gente tem colocado já nos nossos eventos aí que estamos fazendo o circuito da ProSoja, vai ser uma decisão própria de cada um nesse momento. Não vai ser a entidade que vai dizer adira ou não adira. O que a gente tem dito e falado é que não vamos medir esforços, vou repetir, é tentar buscar uma brecha na justiça, já temos ela, já está sendo estudado, de você no mínimo reduzir esse impacto nessa conta do produtor. E voltamos a reiterar que o produtor não tem essa dívida. O Supremo induziu a todos a entrarem na justiça e buscar isso pelo julgamento deles, reiterado em 2011. Tá certo, Galvão. Obrigado pela participação mais uma vez. Então, Antônio Galvão colocando o seu ponto de vista, né, do seu entendimento e também da ProSoja em torno da cobrança do Fundo Rural. E o Agricultura BR vai fazer uma pequena pausa agora. Vamos para um rápido intervalo comercial. Mas antes, o Ministério da Agricultura tem um recado para a gente. Temos um comunicado importante para você, pecuarista. Felicitações! Congrats! Como estamos vendo, a pecuária brasileira ganha cada vez mais o respeito e a confiança nos mercados nacional e internacional. E você, pecuarista, merece todos os parabéns do mundo. Graças ao seu trabalho, o Brasil está sendo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre da febre aftosa com vacinação. É mais uma importante conquista internacional da nossa pecuária. Continue vacinando o seu rebanho. A primeira etapa de vacinação já está aí. E atenção, a dose da vacina continua a mesma, 5 ml por cabeça. Entra lá no site do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br. Veja o calendário de vacinação do seu estado e continue recebendo todo o reconhecimento que você e todos os pecuaristas do Brasil merecem. Agricultura BR de volta ao vivo pelo canal do Boi e hoje estamos em um ambiente diferente, no espaço gourmet do Centro de TV do SBA, para uma edição bem especial, para falar a respeito de refis do Fundo Rural. Conosco nesta tarde estão a deputada federal Tereza Cristina, por Mato Grosso do Sul,
Relatora do Refis e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, doutor Gustavo Passarelli, advogado tributarista, e também Jonathan Barbosa, presidente da Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul. Também participam conosco o Antônio Galvão, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso. Aqui no ambiente nós temos vários convidados. Entre os convidados aqui nós temos a Alessandra Piano, ela que é realizadora da Campo Grande Expo, feira que tem apoio do Sistema Brasileiro do Agronegócio, e temos também a participação dos nossos colegas, aqui o João Pedro Couto Dias, consultor de agronegócios do SBA, também o Jorge Zaidan, jornalista, nosso colega, e o Éder Campos, ele que é jornalista, colega nosso também, da Rádio CBN, do programa CBN Agro, e é para o Éder Campos que eu quero passar agora essa participação, para que ele possa fazer algumas considerações, também uma pergunta aqui para o pessoal que está na mesa. Éder, obrigado, boa tarde. Obrigado, Fabiano Reis, obrigado também ao convite, feito pelo Canal do Boi, importante a participação. E eu tentei fazer aqui um apanhado, um resumo, para uma pergunta, porque eu provoquei, já sabendo desse encontro, eu provoquei com os grupos nas redes sociais uma pergunta que fosse talvez a mais importante dentro do setor. E antes da pergunta eu quero pontuar aqui uma consideração pessoal, E a gente vê que nós temos uma carga tributária muito grande no Brasil, que é algo absurdo. No país também tudo é moroso, tudo fica nesse estica e encolhe, nessa quiromania interminável que nós temos no país, e não dá para entender essa demora para resolver uma questão tão importante que nós temos no setor rural, que é o setor que carrega a balança comercial brasileira, que carrega o PIB brasileiro, gera empregos, e é fácil entender isso e a gente trazer isso para a realidade do agronegócio. Eu tenho duas vacas, uma vaca dá 40 quilos de leite, a outra vaca dá 3 quilos de leite. Qual vaca? E aí tem que eliminar uma das vacas. Qual vaca que eu vou eliminar? A que dá 40 quilos ou a que dá 3 quilos? É óbvio. Bom, a pergunta que eu tenho aqui, como eu disse, fiz um compêndio de várias informações que eu fui provocando nas mídias digitais, nas mídias sociais. E eu particularmente vejo uma armadilha eleitoral nessa questão do Fundo Rural, viu? No que se refere à matéria, o assunto havia sido encerrado em 2010, quando o Supremo Tribunal Federal votou inconstitucional o Fundo Rural. Final do ano passado, o Temer teima com o tema e traz de volta a pauta com reedições e prorrogações. Quantas prorrogações tivemos aí desde o começo do ano? Bom, na visão dos senhores, em especial dos debatedores, o que a gente pensa em relação a essa questão do Fundo Rural? Eu não sei se os colegas jornalistas que estão aqui veem da mesma forma essa questão dessa morosidade, ou se eu sou míope em relação a isso. Então, gostaria de saber dos senhores se isso é um tema de campanha, uma vez que a gente está aí vésperas de uma questão eleitoral que vai acontecer este ano, ou seja, são temas sociais recorrentes à época de campanha, é isso? Vocês fiquem abertos, por favor, quem quiser responder, por favor. Éder, eu diria que seria oportuno para quem realmente é oportunista. Período eleitoral, acontece tudo isso. Mas eu respondo assim, desse Supremo Tribunal Federal, embora seja advogado, e não quero infringir a ética, mas aí está provado que tudo pode acontecer. No mesmo momento que diz sim, ele diz não. Então eu tenho esperança sim no dia 17. E quero responder, aproveitando a oportunidade, para o produtor rural o seguinte: os últimos 5 anos só é que são tributáveis. Aspas, porque prescreve acima de 5 anos. Eu ainda discuto que o Fundo Rural não deva ser cobrado, mas vamos esperar até o dia 17 para ver o posicionamento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ora, como o Supremo não tem obedecido à ordem dos princípios, como se chama no direito, consuetudinários, costume com força de lei, nós podemos esperar tudo. Tudo pode acontecer. Mas a Acrisul, até agora, Éder, ela recomenda, digo aqui ao Galvão, presidente da ProSoja,
a nossa entidade mais antiga do Estado e dos dois Mato Grosso diz: não entre nessa pegadinha. Vamos aguardar até o último minuto da prorrogação, que é o dia 17 deste mês. Mais alguém quer comentar a pergunta? Bom, então já que temos essa resposta aqui, vamos saber agora de outras participações de telespectadores. O pessoal está participando em casa, nas propriedades rurais. Nós temos mais uma pergunta aqui que está conosco. É do José Humberto Pereira, Fabiano, ele é de Uberaba, Minas Gerais. Ele comenta o seguinte: bom dia, o Fundo Rural de 5 anos até 30 de agosto de 2017 tem que ser somado os débitos e atualizado, pagando a porcentagem de 2,5% e não os 1,5%. Desta atualização, paga-se em 2 parcelas vencidas em 30 de agosto e 30 de setembro de 2018? Pergunta do José Humberto. José Humberto, eu queria dizer que você misturou 2 pontos aí. O 2,5% é sobre o valor total da dívida. Se você fez o levantamento das suas notas de venda dos últimos 5 anos, você soma esse total cheio e você faz 2,3% desse total, que era o imposto devido no passado, e aí você paga, sobre esses 2,3%, você põe 2,5% e este é o valor da sua adesão. E que você pode dividir em 2 vezes. Até 30 de abril era uma e agora postergou, então 30 de maio e 30 de junho, 1,25, 1,25. 1,5% é o novo Fundo Rural. O que foi comercializado este ano, a partir de janeiro, 9 de janeiro desse ano, você vai pagar, já deve ter sido descontado, não é você, quem vai descontar é o adquirente, né, que é o substituto tributário, que são os frigoríficos, cooperativas, cerealistas, tradings, vão descontar da sua venda 1,5%. Esse é o novo Fundo Rural. 2,3% é o passado, dessa maneira que eu expliquei. Então, 1,5% é presente, 2,3% é passado, para fazer o cálculo da adesão 2,5%. Deputada, lembrando que deste ano para frente, vendas de gados magros não se cobra mais. Exatamente. Venda de gado de produtor para produtor, né, de CPF para CPF ou CPF para CNPJ, produtor rural, não se paga mais o Fundo Rural. Temos mais uma pergunta aqui, o pessoal pode colocar na tela. Participação está sendo do país inteiro. Temos aqui a participação de um telespectador do interior do estado do Paraná, Eliezer da Silva, de Iporã. Ele diz o seguinte: sou pecuarista em Iporã, Paraná. Os frigoríficos da região descontaram o Fundo Rural dos pecuaristas, mas teve um período que não foi descontado. Queria saber se vai ser cobrado retroativo. Acho que essa pergunta é bem para o Gustavo. Como é que fica nesse caso, o período que não foi descontado, né, que o frigorífico não fez o procedimento? Bom, acho que esse é um ponto bastante importante de deixar claro para o produtor, porque tem ocorrido alguma confusão com relação à responsabilidade de pagamento, né? Como foi já colocado aqui em diversas oportunidades, o produtor, até a promulgação desse plano de recuperação, era responsável pelo recolhimento nas transações que não eram feitas em cadeia final, ou seja, os adquirentes finais. Com relação à venda do produtor para o adquirente final, aqui considerado na hipótese da pergunta o frigorífico, incide o instituto que nós chamamos de substituição tributária, que significa nada mais, nada menos do que a eleição pelo fisco, pelo Estado, de uma forma diferente de se cobrar o tributo. Ao invés de cobrar diretamente do contribuinte, ele elege um número de pessoas, um número de empresas, um segmento específico, que passa a ser considerado como substituto e que passa, a partir dali, a ter a responsabilidade de fazer a retenção e repassar ao fisco. É uma maneira de facilitar a fiscalização por parte do Estado. Gustavo, uma parte aqui bem rápido. Mesmo agora, com a liminar que os frigoríficos conseguiram de não quererem mais essa responsabilidade, e o Supremo concedeu, como é que fica a situação? Eu sei, mas gostaria que você
explicasse. Bom, com relação a já vou responder, só vou terminar de fazer de colocar a linha de raciocínio ali. Então, significa dizer o seguinte, que quando nós temos um instituto de substituição tributária, significa dizer que aquele que é o substituído, que no caso é o produtor rural, que entrega a sua produção ao substituto, a responsabilidade do produtor cessa, independentemente da conduta do substituto, que no caso da pergunta seria o frigorífico, cessa no momento em que ele entrega, ou seja, toda a responsabilidade pela retenção e repasse ao fisco é do frigorífico, o que equivale a dizer que, em linha de princípio, em regra geral, este produtor rural que vendeu esse gado, mas que não foi descontado por parte do frigorífico, não tem responsabilidade. Quem pagará será o frigorífico. Eu digo em linha de princípio e como regra geral, porque como nós estamos nos deparando a cada dia com uma jurisprudência que se modifica, com relativização de princípios, inclusive de cláusulas pétreas, com base em outros princípios, nós não podemos descartar, e acho que isso não é para se colocar nenhuma sensação de insegurança, mas nós não podemos descartar que eventualmente o Supremo lá na frente venha entender que, porque o substituto não teve condições de pagar, o substituído sabia que tinha que descontar, não descontou, vou cobrar. Acho pouco provável, não há base legal para isso, portanto, respondendo à pergunta do produtor aquilo que foi vendido, mesmo que não descontado, a responsabilidade é do frigorífico e não é do produtor, né? Agora, tratando aqui da colocação que o Dr. Jonathan falou, sobre a liminar que foi concedida para que alguns frigoríficos deixassem de reconhecer no TRF da terceira região, né? Foi uma ação da Açocarnes. Isso, exatamente. É genérica. Isso é uma ação genérica. O que acontece? A liminar que foi deferida, na minha opinião, ela não revoga o instituto da substituição tributária. Ela temporariamente e em caráter provisório, que é uma característica de toda decisão liminar, retirou dos frigoríficos a responsabilidade de recolher. Não acredito que isso afete o produtor rural, porque, como disse, não houve uma derrogação do instituto da substituição. A substituição continua existindo. O que vai acontecer... Quem fica a obrigação? Na minha opinião, ainda com os frigoríficos. Por que motivo? Vamos só fazer uma análise comparativa. Vamos voltar para a hipótese dos produtores. Os produtores rurais que ajuizaram a ação antes dessa decisão e tinham liminar para depósito ou não, simplesmente liminar para não pagar o tributo. O que acontece agora? Caiu a liminar, eles têm que pagar o tributo. Ou seja, se os frigoríficos, através de uma associação, ou seja, uma ação coletiva, ajuizam uma demanda, obtêm uma liminar para suspender a obrigação de fazer o recolhimento, o que acontece? Se essa liminar for confirmada lá na frente, ok, eles ficam liberados. Mas essa decisão, na minha opinião, não tem um instituto de acabar com a substituição tributária que é prevista em lei. Teria que haver uma modificação legislativa para que essa realidade se alterasse e o produtor rural, pessoa física, pudesse ser alcançado. De modo que não acredito que haja um impacto negativo para o produtor rural nesse caso. É que a liminar está em plena vigência e o imbróglio continua. Mas a liminar, ela é um instituto precário. Então, o bom senso, na minha opinião, manda que o frigorífico devia fazer um depósito judicial. Para quê? Para ele deixar garantido o produtor rural e a ele próprio. Porque, nesse caso, senão vai ser um imbróglio como foi esse do Fundo Rural. É verdade. Sem fim. E, deputada, nada foi considerado na sentença. Não obrigou a fazer depósito judicial. Portanto, a situação continua no imbróglio. Bom, a gente segue com o nosso debate por aqui, agora trazendo mais uma vez a participação dos nossos convidados do programa de hoje, agora falando do João Pedro Cuti Dias, ele que é analista de agronegócios do SBA, participa do evento, está presente aqui conosco no espaço. João Pedro, é com o senhor. Bom, no mundo inteiro, só o futuro que era difícil de se prever. Aqui no Brasil, além do futuro, o passado também é difícil de prever. Então, essa insegurança, isso cria um caos na economia brasileira. E o setor que mais gera mais emprego e renda é o setor rural. Com a falência dos estados e da União, em função da questão fiscal, quem duvida que se algum dia, daqui para frente, vão procurar no passado algum outro modelo, a exemplo que foi feito no Fundo Rural, de cobrar retroativamente.
Quem garante que essas questões de isenção que a Lei Candira segurou e outras questões aí no futuro não sejam questionadas, já que depende de voto de 11 pessoas apenas do Supremo Tribunal Federal? E aqui eles declararam em 2011 que era inconstitucional, mudaram de ideia em 2017. E de 2017, de março de 2017 até hoje, até o dia 17 de maio, tem muitas pendências para serem definidas. Essa modulação dessa ação que eles tomaram. Então, o Brasil passa por uma situação difícil e essa questão do Fundo Rural é um dos muitos exemplos que quem trabalha, quem empreende, especialmente o produtor rural, fica à mercê de decisões que podem surgir de forma totalmente aleatória, como aconteceu com o Fundo Rural. Cobrar retroativamente, eu acho que é um absurdo isso aí. Hoje todo mundo está pagando esse 1,5%, apesar de que outros setores da economia recolhem sobre a folha. Por que não qualquer produtor pode recolher sobre a folha? Eu pago, na hora que eu for pagar, recolher fundo de garantia e outras obrigações sociais, recolher 20% da minha parte e 10% do funcionário. Por que não? Então, por que só a pessoa física tem que pagar 1,5% da produção? Alguém gostaria de comentar? João, eu acho que você reforça aí o projeto de lei que nós aprovamos. Uma das coisas que foi uma briga pessoal minha, inclusive, e a Receita acabou permitindo, foi porque eles diziam o seguinte: quando eu coloquei, por que não a folha? Né? Já que tudo começou no Fundo Rural porque existia essa diferença entre o setor rural e o setor urbano, onde 2,3% da receita bruta, né, e com a receita do produtor rural crescendo cada vez mais pela sua produtividade, há 10 anos atrás não se produzia 55, 58 sacos de soja de média por hectare, se produzia 35, 38. Hoje nós estamos produzindo quase 60 sacos por hectare. Então, olha o tamanho dessa receita que vem aumentando. Então, quando eu coloquei isso, a Receita disse: mas nós não temos instrumentos para fazer essa cobrança. Quando, acho que o Espírito Santo me iluminou, eu disse: então, se a gente der um ano, tá bom, toparam. Então, hoje, o produtor rural, a partir de janeiro de 2019, ele vai ter que informar a Receita: eu quero fazer o pagamento do meu Fundo Rural pela folha de pagamentos. Então, ele vai poder fazer. No caso da soja, fazendo a preço de R$ 65,00, se não me engano, que foi o último número que eu vi, dá uma economia de R$ 1,5 por saca de soja. Então, é uma coisa muito boa para o produtor, está aprovado na nova lei do Fundo Rural. Então, esse assunto aí, nós vamos fazer a equivalência com a área urbana. A gente passa a palavra agora para Jorge Zaidan, jornalista do Canal do Boi. Zaidan. Boa tarde a todos. Só um comentário: o presidente Michel Temer deveria fazer o anúncio oficial da prorrogação do Refis no último dia 28 de abril, durante a inauguração da Expo Zebu. Nós ouvimos com muita atenção o áudio divulgado nas mídias sociais, até pela deputada Tereza Cristina, que está aqui conosco, dizendo que após uma conversa com o presidente Michel Temer, que haveria a prorrogação por mais 30 dias do prazo de adesão ao Refis e que isso seria feito de maneira oficial, o anúncio, na inauguração da Expo Zebu ou na abertura da AgriShow, que seria 3 dias depois em Ribeirão Preto. No seu pronunciamento na Expo Zebu, o presidente Michel Temer não tocou no assunto do Fundo Rural. Quem antes havia feito o anúncio, não de forma oficial, porque não era para ter sido feito por ele, foi o presidente da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins Borges, que no seu pronunciamento falou sobre a prorrogação. Eu perguntei a algumas pessoas que estavam com o presidente Michel Temer, depois da solenidade, por que o presidente não fez, ele oficialmente, o anúncio oficial. E me disseram que o presidente não ficaria muito à vontade para fazer isso. Então, o que a gente pensa, deu a entender nessa entrelinha, é que é um assunto que interessa
muito mais a CNA, que é a principal entidade que representa os produtores, do que propriamente o governo e a Receita. Não sei o que vocês pensam sobre isso, se acham que de fato isso ocorre, mas a impressão é que esse assunto não interessa e incomoda muito o governo federal. Deputada, quer responder? Eu acho que, Zaidan, é um assunto que não tem ninguém confortável com ele. O governo entrou nessa porque o judiciário é que mudou sua posição. Então, eu não culpo o presidente Michel Temer. Eu acho até que o presidente Michel Temer teve uma boa vontade enorme com esse assunto. E um assunto que nós temos 1 ano que nós estamos discutindo em cima dele. Foi para frente, para trás, trouxe insegurança. Também ele sabe que a classe não está feliz com isso. Apesar de todos os esforços do governo, que fez uma renúncia fiscal de mais, aqui no começo do programa, vocês colocaram mais de 10 bilhões. Né? E se fizer uma remissão total, seria 18, 19 bilhões de reais. E o presidente, ele me disse pessoalmente que faria isso. Provavelmente ele foi aconselhado a não tocar nesse assunto polêmico, nessa época que nós estamos vivendo de tanta intolerância e pouca boa vontade com o governo federal. Então, a bandeira é muito maior da CNA do que propriamente do governo. Mas a CNA, a prorrogação? Eu acho que a prorrogação foi um pedido de toda a classe. A cobrança do retroativa do Fundo Rural. Bom, aí eu não sei te dizer, eu não sei o que a CNA ganharia com isso. Tá certo? Eu sei que existem, eu não estou aqui paga para defender ninguém, mas eu acho que esse é um assunto que incomodou a todos. Eu acho que a CNA, como representante dos produtores rurais, ela entende o tamanho dessa encrenca. Eu espero que sim. Esse assunto nós tratamos, eu posso falar pela Frente Parlamentar, da qual eu faço parte desde que eu cheguei em Brasília há 3 anos e meio atrás, e hoje eu tenho a presidência da Frente Parlamentar. Esse assunto, quando nós começamos a conversar sobre ele, foi um pedido das 40 entidades que fazem parte do Instituto Pensar Agro, que, preocupadas com o que poderia vir com o Fundo Rural, nos pediram uma alternativa que fosse construída. Então, o presidente Nilson Leitão, à época, sentou com a Receita Federal, muitos deputados participaram. Olha, eu não sei quantas vezes nós deixamos o caminho fundo entre o Congresso, a Câmara e a Receita Federal para ver se a gente minimizava esse problema. E aí eu digo para vocês, eu gostaria muito de ser aqui quem fosse dar a boa notícia de que é muito fácil a gente não pagar o Fundo Rural, mas eu seria inconsequência. Querer pagar o Fundo Rural ninguém quer, o passado, né? Mas a gente não pode dizer isso, eu não posso dizer, chegar aqui e dizer, olha, não paguem. Eu acho que é uma decisão pessoal de cada um, porque a gente não sabe as consequências, dado aos imbróglios, Aidan, que nós temos no assunto, né? Então, dia 17, se Deus quiser, ninguém vai pedir vistas, porque ainda tem essa possibilidade de algum ministro do Supremo pedir vistas. Aí nós vamos ficar com o dia 30 chegando, né? A dúvida da adesão, né? E quando é que nós vamos ter essa resposta do Supremo? Eu acho que aqui o maior culpado disso tudo foi a Justiça, que demorou 10 anos para fazer um julgamento de um assunto que precisava ter sido resolvido desde 2011 definitivamente. Bom, aqui vamos trazer agora perguntas de público. O pessoal está participando do Brasil inteiro. Obrigado pela audiência de todos. Mas aqui fica sempre a questão que, independente de, como a deputada disse agora, né, ninguém é a favor de pagar o Fundo Rural, né, para esse retroativo, mas estar pronto para fazer essa declaração, ela é muito importante. Vamos trazer aqui uma pergunta aqui de telespectador do interior do Rio Grande do Sul, está participando conosco neste momento. Nós temos aqui a participação do Hélio Saito, de Jacuí, no estado do Rio Grande do Sul. No caso da sentença em trânsito de julgado, como que se deve se proceder? A pergunta aqui do telespectador do interior do Rio Grande do Sul. Gustavo, por favor.
Bom, eu acredito, como a pergunta não estava ali completa, mas eu imagino que ele se refere a decisões com trânsito em julgado que reconheceram a inconstitucionalidade do tributo, porque nós tínhamos várias decisões sendo proferidas pelo país até esse último julgamento do Supremo. Só para citar um exemplo, o TRF da primeira região, até pouco tempo atrás, tinha um posicionamento pacificado pela inconstitucionalidade da 10.256 de 2001, e, obviamente, algumas decisões acabaram transitando em julgado, reconhecendo a inconstitucionalidade desse tributo. Na minha avaliação, as decisões que foram proferidas e que transitaram em julgado reconhecendo a inconstitucionalidade do tributo não podem se sobrepor a essa decisão do Supremo que tem repercussão geral. Então, ou seja, ela reconhece a inconstitucionalidade do tributo até o momento em que essa decisão do Supremo é proferida e é declarada a repercussão geral. A partir daí, o tributo passa a ser devido para o produtor. Vale dizer, no meu entendimento, este produtor rural que tem uma decisão com trânsito em julgado não está imune à cobrança após o julgamento do Supremo e, sobretudo, agora, após a promulgação dessa nova lei. Competência hierárquica. Supremo é a última palavra. Infelizmente. Eu digo infelizmente porque oscila a cada instante, dependendo do dia do ministro. Infelizmente. Bom, nós temos mais uma participação de público, é do interior de Mato Grosso do Sul. Pode colocar na tela aí para a gente ler. A pergunta foi enviada por Edi José Simonádio, de Três Lagoas. Qual o período a ser considerado para o levantamento dos 5 anos? Período exato. É agosto de 2017. A partir de agosto para trás, né? 5 anos para trás de agosto, se não me engano é 17 de agosto. Eu posso se quiser consultar aqui. A gente, enquanto isso, pega uma outra dúvida do público de casa também, não é, Fabiano? Exatamente. Essa próxima pergunta que já foi até respondida, mas enquanto a deputada ela traz aqui a informação, pode trazer aqui a pergunta do telespectador do interior do estado da Bahia, Brasil inteiro participando aqui no canal do Boi, na Agricultura BR, eu agradeço sempre. Pergunta é, quando vendermos gado para abate de CPF para CPF, é obrigatório o recolhimento de fundo rural? Pergunta que já foi respondida, mas pode reforçar, por favor, Gustavo, telespectador perguntando. Sempre que a venda for realizada para o adquirente final, para abate, não há necessidade de recolhimento, porque o recolhimento vai ser feito pelo substituto. Agora, se for venda de gado magro, a partir da edição da lei, não mais é devido o tributo igualmente. Deputada, concluído. 30 de agosto de 2017. Então, pega 30 de agosto, os últimos para trás. Vai para os últimos 5 anos. Tá certo, deputado. Bom, estamos chegando já ao final do programa da Agricultura BR, temos aí cerca de 6, 7 minutos de programa. Então, antes de encerrar, gostaria que os convidados fizessem as suas considerações finais. Hoje foi uma tarde muito proveitosa para sabermos o entendimento de linhas de pensamento distintas, que eu creio que seja muito importante, mas principalmente trazer esclarecimentos ao produtor rural. O Antônio Galvão participou conosco já, presidente da ProSoja do Mato Grosso ao vivo. Ele está recebendo uma comissão da União Europeia, ele participou conosco e já está participando dessa reunião. Então, vou começar aqui o nosso posicionamento com o Jonathan Barbosa, presidente da Crisul, para fazer as suas considerações finais. Jonathan, por favor. Agradeço muito. Achei espetacularmente proveitosa essa reunião, com ilustrações imprescindíveis para toda a classe produtora. Mas eu quero aqui dizer o seguinte: a Acrisul continua firme e eu tenho que falar por ela, não estou falando pelo pecuarista. A Acrisul aguarda a previsão do dia 17 de maio, ou, se for adiado por pedido de vista, até essa decisão para se manifestar. Por enquanto, eu digo, como presidente da Acrisul, para não fazerem o refis. Vamos aguardar para ver até onde chegamos. Doutor Gustavo, por favor. Bom, gostaria de novamente agradecer o convite para poder participar desse encontro, que realmente foi bastante proveitoso. Eu acredito que as dúvidas foram bem discutidas aqui, foram colocadas, acho que da maneira mais didática possível, para que nós pudéssemos transmitir ao produtor as informações necessárias. Eu gostaria só de reforçar as palavras do Dr. Jonathan no início da sua manifestação,
e reforçar aqui o brilhantismo da atuação da deputada Tereza Cristina na luta e com um esforço hercúleo mesmo, que realmente só aquelas pessoas que têm uma dedicação e uma consciência da importância da sua atuação para o agronegócio podem fazer, de ter conseguido a aprovação desse projeto, a derrubada dos vetos, que foi algo realmente muito difícil, muito desgastante, e tenho certeza, né, Tereza, de que você também como produtora não gostaria de pagar como produtor, todos nós aqui já nos manifestamos inúmeras vezes a contrariedade com relação à cobrança, mas diante do cenário e da necessidade que nós temos de nos curvar, feliz ou infelizmente, as decisões que são proferidas pelo Supremo, eu não tenho dúvida nenhuma de que aquilo que se alcançou com a atuação da deputada Tereza na modificação da forma de correção, possibilidade de recolher sobre a folha de pagamento, redução da base de cálculo, da alíquota, quer dizer, uma redução da multa, que pode ser até de 225% para o produtor que não aderir, no caso de realmente isso não se modificar. Gostaria só de reforçar aqui que é uma conquista, não a mais desejada, porque a mais desejada seria não ter que pagar, mas infelizmente isso não é possível, não se pode deixar de reconhecer o avanço que significou essa atuação. Deputada Tereza, por favor. Eu queria dizer a todos os produtores, primeiro agradecer a participação e dizer que eu agradeço aí a SBA, né, que tem sempre, está sempre presente nos assuntos de relevância do agronegócio brasileiro. Agradecer a vocês, ao Jonathan, ao Gustavo, aos três que estão ali, João Pedro, Éder e Zaidan, que nos acompanharam e fizeram perguntas, e aos produtores rurais, ao meu amigo Antônio Galvão, lá da ProSoja, e dizer que o assunto é polêmico, que o que eu torço, eu tenho a tranquilidade de ter feito o meu trabalho e nós chegamos no limite do que não é a deputada Tereza, são os deputados da frente parlamentar, porque eu não agi sozinha nisso, né? Eu tive sempre muitos deputados, alguns a favor, outros contra, mas sempre as discussões dentro da FPA a favor do agronegócio brasileiro. E que eu cheguei no limite das negociações de onde nós podíamos chegar, né? Agora nos resta o quê? Aguardar o Supremo, que pode acabar com toda essas dúvidas e essa insatisfação ou não. O PRR, apesar do Jonathan, do Galvão, não aconselharem a adesão, ele é uma alternativa, e é uma alternativa que você pode fazer opção por ele ou não. Aí cada um vai ter que ter o seu olhar para o seu problema e a sua necessidade, né? Então ele é uma alternativa. Se achar que deve aderir, o único conselho que eu deixo aqui, ou a única... Conselho não é bom, porque diz que conselho, se fosse bom, tinha que ser vendido, né? Mas a minha orientação é que vocês levantem, acabou já o período do imposto de renda, que essa foi a nossa argumentação com o presidente da República, para que nos ajudasse a dar mais 30 dias nessa prorrogação, levantem e tenham na mão os seus cálculos, para saber a importância ou não de aderir a esse PRR ou não, né? E torcer para que o Supremo tenha bom senso e vote com coerência com o que nós tivemos lá atrás do encaminhamento desse assunto polêmico que é o Fundo Rural. Deputado, obrigada pelas palavras. Doutor Gustavo, Jonathan, parabéns à FPA por todo esse trabalho acerca do refis do Fundo Rural. Nós agradecemos também quem participou do programa com a gente através das mídias sociais, você produtor de todo o Brasil, e também aos membros da casa e convidados aqui conosco. Exatamente, agradecimento especial ao Éder Campos, colega, jornalista da Rádio CBN, do programa CBN Agro, ao Jorge Zaidan, nosso colega aqui também, e também ao consultor de agronegócios do SBA, João Pedro Curti Dias, e todas as demais pessoas que tornaram possível o debate de hoje. A gente lembra você de casa que é possível rever todo este debate, que estará em breve disponível no YouTube. Você, então, muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que o Agricultura BR volta na sua terceira edição do dia, às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Um grande abraço e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.